a gente vai falar de simplicidade, segundo André Conte. A simplicidade é, primeiramente, uma virtude social. Para entender isso, a gente vai primeiro lidar com o conceito de virtude, que é uma situação do espírito que lida com boas qualidades morais e ela é um espírito que toda hora tenta exercer o bem e evitar o mal. Quando a gente lida com isso, a simplicidade pode ser considerada a virtude das virtudes. Por quê? Porque toda virtude depende da simplicidade. No que conta a generosidade, se ela não for simplesmente generosidade, se ela só contar para algumas situações, assim como a coragem, a bondade, a temperância, todas elas dependem de simplicidade. As coisas são porque simplesmente são essa coisa. Ou seja, a simplicidade ela lida com o real, ela é a verdade, a vida verdadeira, como diz no livro. Ela pode ser caracterizada por leve, transparente e rara, porque ela é muito difícil de ser alcançada. Ela não pode ser alcançada diretamente, apenas indiretamente, por outros meios que não ela própria. Ela não nega a consciência ou o pensamento, mas sim a reflexão. O que isso significa? Ela se entende, ela não se pergunta por que ela é assim. Quando a gente lida com a simplicidade, a gente também tem que pensar na inteligência como algo que transforma o complexo no simples e não o contrário. Por quê? Porque quando você pega o complexo no simples, você pega o geral e transforma na essência, não o contrário. Quando você transforma a essência em um geral, você perde a verdade. E é exatamente isso que a inteligência e a simplicidade lutam contra. A espontaneidade, a consciência imediata e o desprendimento são outras características da simplicidade. E elas ajudam também na questão do natural, que lida com a vida. Oi, eu vou falar sobre o simples. Quem é o simples? Simples é aquele que não perde tempo se autocriticando. Ele não precisa se aceitar, ele não precisa se negar. E simplesmente não perde tempo se analisando, perdendo tempo pensando sobre a sua existência, porque a existência dele é tão fácil como a respiração. É natural para ele. Quem é o simples? Pode acabar sendo um bebê que no começo da vida nem conhece o mundo ao ponto suficiente de entender o que ele mesmo é. Ele só sabe sobre as suas necessidades. Ele só sabe o que ele gosta, o que ele não gosta. Ele não tem noção da existência dele poder se julgar. Pode ser uma flor. Uma flor simplesmente floresce. É natural dela, ela não tem intenção de florescer, ela não tem essa necessidade, ela não deseja ser vista. Ela só floresce. Ou pássaro. O pássaro ele voa, o pássaro ele pode pousar sem ter intenção nenhuma ali, só além da própria existência, além da naturalidade disso voar, do instinto dele. E agora a conclusão. Então, a simplicidade no conceito social, ela é uma virtude muito interessante porque você consegue passar nas diferenças com indiferença. Então você simplesmente não julga e não reflete sobre o outro. Você sabe que o outro é assim e é assim. Você convive sem ter que analisar as diferenças e semelhanças entre o outro. O que é bom, apesar de ser uma qualidade bem rara, mas também pode ser um pouco complicado para o indivíduo, dentro de uma sociedade em que, mesmo que você não se autocritique, ela já critica você em seu lugar. Em geral, é uma qualidade boa, porque você não vai contra o outro. Então, é um conceito ético muito interessante para se lidar com as diferenças. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado por assistir. Tchau! A virtude, essa porra de letra feia, ela é a essência de uma alma, entendeu? É aquilo que define a alma. A virtude é o bom. Espontaneidade, consciência. Isso aí, quando eu consomo, depois a gente faz isso direito, blá 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 blá. Ju, entra, por favor, depois a gente faz direito. O simples é aquele que não se critica, também não precisa se aceitar, ele não se nega, não sabe deixa de falar, se só fecha ele também, sabe? A gente não sei exatamente, eu não sei se falar isso aí. Muito chato. O simples é aquele que não precisa se olhar no espelho e falar, olha, estou muito feio hoje, eu preciso fazer a barba, meu